Somos alunos da graduação do bacharelado, né, da Uninter. Hoje a nossa finalização do nosso cartel que temos como tema a transferência. E eu venho compartilhar com vocês, nesse último dia de cartel, a minha satisfação em juntos concluirmos essa etapa essa que produzimos bastante sobre a transferência, mas é claro que nunca é o suficiente. Nos tornamos um certo tipo de efeito de cola, segundo Lacan. Nossa relação transferencial foi bem estabelecida, criamos afinidade. Não vejo isso como algo ruim, como pares que somos, muito pelo contrário, é algo necessário para podermos sustentar um trabalho até o fim, em um mesmo propósito. Foi uma experiência ímpar para mim, pois além de produzir o meu próprio trabalho, sempre aprendi muito com os colegas tão empenhados, assim como a Ana, a Patrícia, o Fred, a Lucília. E para não ficar apenas nos meus comentários sobre como nos alinhamos, eu quero trazer um breve resumo sobre o tema da transferência, em que meu produto foi revisado em Lacan como um conceito fundamental da psicanálise. O sujeito, o suposto saber. Eu me baseei no livro O Seminário 8, de Jacques Lacan, A Transferência, e num artigo publicado por Gilberto Gênova, em maio de 2001, que é professor da Universidade Tuiuti do Paraná e membro do Fórum do Campo Lacaniano. Vamos lá. Numa célula analítica, o que já existe desde sempre é o amor do sujeito ao saber no grande outro. O analista vem ocupar este lugar do grande outro que sabe. Nesse ponto, pode-se fazer uma outra leitura do amor de transferência. O amor surge como uma significação no lugar do grande outro, aonde o saber não vem, mas que o sujeito acredita estar desde sempre lá. É a crença na consistência do saber que leva o sujeito a procurar um analista. Diga-me o que o grande outro não quis me revelar. O sujeito recusa-se a que o grande outro não saiba, em outras palavras, que falte ao grande outro. Prova disso é a presença obstinada do sintoma e da fantasia em fazer do grande outro inteiro. Tal Alcibia desendereçando o seu amor ao saber, suposto consistente de Sócrates. O desejo do analista é estruturalmente capaz de suportar este semblante de saber, este semblante de objeto material, tem o propósito de levar o sujeito, amante do saber, à sua revelação derradeira. Furar o seu saber com o não saber. Quando o analisante deposita sua confiança no analista, supondo um saber nele, vem através do imaginário trazendo situações em sua fala, demandando narcisicamente uma compreensão do analista. Ele sabe minha verdade. Espera ser aceito e amado. Então, com o manejo, o analista o faz se implicar, demonstrando um suposto saber, fazendo com que emerja o inconsciente do analisante e ele o ouça. É isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Muito bom, Karina. Queria só atenção. Muito bom, viu, Karina? Gostei também. Tá fechado o teu som, Lu? Não estou tão gourmetizada como a Karina, não. Algum comentário, gente? Ou a gente pode passar para o próximo fechamento de cartel? Eu achei o comentário da Karina, assim, bem tocante, né? Esse efeito que o cartel provoca na gente, ele realmente é diferente, pessoal, e alguns são atravessados mais teoricamente, né? Outros mais na prática, mas muito bom.
Eu gostei muito também, Karina. E hoje ainda me surpreendo quando a gente olha aí para 3 anos atrás, 4 anos atrás, como é que nós, e eu estou me referindo a você, né, conseguiu esse grau de elaboração teórica, e eu sei que você faz isso sustentado pela sua experiência clínica também. E eu fico encantado com isso, viu? Eu acho, de alguma maneira, eu tenho a impressão que o cartel contribuiu com isso, né? Mas eu gostei muito do que você elaborou. Tá de parabéns. Com certeza, Aí, gente. Karina. O cartel contribuiu muito, tanto os estudos como vocês, meus colegas aí tão empenhados. Eu sou Lucília, sou aluna da Uninter, da turma de psicanálise. Eu vou tentar resumir o que foi essa experiência de cartel para mim. Que eu vou começar com uma frase que a análise é a ferramenta que nos permite compreender as complexidades do mundo, desvendando padrões e revelando verdades ocultas. Então, ferramenta fundamental para o processo terapêutico. Essa é a transferência que nos uniu nesse cartel. É a permissão que o paciente revive, explora emoções e conflitos que estão no inconsciente. Ao transferir sentimentos para o analista, vem aí a identificação de padrões de comportamento e emoções que influenciam sua vida atual. A transferência que nos fez a ponte, que conectou e vai seguir conectando e nos facilitando para o crescimento das nossas emoções e unificando o que a gente conquistou aqui. Abre um super parênteses aqui para falar do mais um, que é a Patrícia, que incansavelmente nos uniu e nos reuniu para que tudo isso aqui acontecesse. Então, assim, a todos os meus colegas, eu tenho um profundo sentimento de muita gratidão por toda a paciência que vocês tiveram comigo, e lembro das mensagens de muito apoio para não deixar de existir. Então, assim, sou muito grata pela transferência que nos uniu aqui. É isso. Que legal. Obrigada, Lu. E eu acho que eu não ia me emocionar de novo. Ano passado eu me debulhei. Aí hoje não resisti de novo. Acho Mas, que Lu, eu agradeço pelas suas palavras também, viu? Eu acho que é exatamente isso que fez a gente... O fato de sermos diferentes nos tornou essa coisa que nós construímos, né? Eu acho belo isso aí. E eu gostei muito da sua palavra. Obrigada. Eu admiro também sua persistência, Lucília. Por mais que tenhamos aí obstáculos, né, nesse caminho nosso tão longo, mas está aí, finalizando todos juntos aí. Parabéns. Eu vou começar fazendo um gancho aí com a fala da Lucília e fazendo uma autocrítica também, né? Porque eu, como mais um, eu tive um lado bem positivo e outro bem negativo. Ao mesmo tempo que eu consegui fazer esse efeito de cola, né? Que o mais um é de responsabilidade dele provocar no cartel, tem um outro efeito que o mais um também tem que fazer no cartel, que é o de escola. E eu falhei, porque não consigo me descolar de vocês, não consegui descolar ninguém, não consegui descolar do cartel. Então, falhei. Mas tudo bem, né? Já aprendi. E é isso, de repente, esse talvez seja o meu efeito de cola, e não de descola.
Mas, falando um pouco sobre a experiência do Mais Um, é o segundo ano consecutivo que eu tenho a experiência nessa posição. É um pouco complicado, sim, ser o Mais Um, porque você tem uma responsabilidade a mais, além de estudar o tema do cartel, né? Então, eu tenho a preocupação em ler, em estudar o tema do cartel, mas eu tenho uma outra preocupação, que é com o grupo, né? Com esse grupo produzir, com esse grupo se reunir, em fazer vocês participarem, estarem presentes, trazer as leituras, as pesquisas de vocês. Então, é uma preocupação extra, é uma dupla carga, né? Mas que, fazendo uma autoavaliação, na medida das minhas possibilidades e do meu tempo, acho que eu tentei fazer o que eu pude fazer. Foi bem isso, né? E estar no cartel, antes de ler o meu textinho, né? Estar no cartel esse ano e estudar o tema da transferência, eu acho que foi fundamental para mim de várias maneiras, né? Os nossos laços transferenciais já estavam bem firmados entre mim, a Ana e o Fred, e a Lucília também, né? E aí teve, logo no início do cartel, a entrada da Karina, que foi uma integrante nova para esse grupo, né? Que desde o ano passado a gente já caminhava juntos. E aí, no início, ainda bem assim que a transferência ela aconteceu com o grupo, né? E foi um impacto muito positivo, eu acho que contribuiu para o cartel e para o tema que a gente estudou, a presença da Karina, porque dentre nós ela é a única que tem experiência na clínica de fato, né? A gente fica muito na parte teórica, eu participo de supervisões, mas como ouvinte, mas na clínica psicanalítica a Karina contribuiu com muitos exemplos do conceito que a gente tratou esse ano no cartel. Então, para mim, isso foi um achado, um adendo bastante expressivo, né, que contribuiu teoricamente também para a articulação e o estudo que a gente fez durante o cartel, tá? Mas agora eu vou ler o meu textinho que eu fiz, né, que bem no finalzinho eu produzi um texto que era para submeter na jornada da Uninter desse ano. Mas, como eu também sou aluna da iniciação científica, depois eu descobri que eu não poderia submeter. E eu adaptei o texto a um relato, né, para contribuir com o fechamento do cartel. Então, esse texto fala da minha trajetória acadêmica durante a graduação de psicanálise e da inquietação, que sempre foi constante, assim, com o conceito de transferência. Eu acho que para todo analista esse é um conceito que ele vai ter que ser frequentemente visitado, né, na clínica, porque ele é um conceito central na teoria e na clínica psicanalítica. Então, essa inquietação, ao longo desse ano, ela não só me acompanhou, mas ela também se transformou, né? Porque é uma questão que, desde quando a gente começa a ler Freud, e principalmente quando a gente parte para a leitura dos autores contemporâneos, especificamente o Ogden, que foi o que me atravessou, houve uma transformação, assim, como é que eu posso dizer, muito viva, à medida que eu ia me aprofundando nesses estudos, né? Quando eu li no início do cartel o texto freudiano de 1912, A Dinâmica da Transferência, quais foram as percepções que eu tive? Que o Freud ele via a transferência como um fenômeno inevitável para a relação analista-analisante, né? Então, a transferência ali, em 1912, para Freud, era uma espécie de reedição dos afetos, das fantasias inconscientes desse paciente, que eram atualizadas na figura do analista.
Então, Freud descrevia a transferência a partir de 3 perspectivas que me chamaram muito a atenção, que foi a perspectiva tópica, dinâmica e econômica. Então, para ele, a transferência era, na verdade, um verdadeiro campo de batalha entre forças inconscientes e conscientes. Era um espaço onde a energia libidinal reprimida ela podia finalmente encontrar uma via de expressão, mas também de resistência. Então, ler os casos clínicos de Freud, e um bem especial aqui que eu vou frisar, né, que foi o da paciente histérica que desejava beijá-lo, foi assim bastante pontual para mim, porque nesse caso especificamente eu pude perceber como o desejo reprimido, originalmente dirigido a uma outra pessoa, emergia na relação com o analista, fazendo com que viesse à tona não apenas o sintoma, mas também todo o funcionamento do aparelho psíquico. Então, ali, a transferência ela não era apenas uma repetição do passado, mas também se tornava uma oportunidade de elaboração e de simbolização, desde que o analista saiba manejar e interpretar esse movimento do paciente. E aí eu fui percebendo que a transferência não era um fenômeno exclusivo do setting analítico, mas que ela também estava presente em todas as relações humanas. E Freud já falava sobre isso, né? Mais especificamente, quando eu entrei em contato com autores pós-freudianos, que essa ideia, assim, ganhou, como é que eu posso dizer, novos contornos para mim, né? Especialmente quando eu cheguei no Thomas Ogden. Eu senti, assim, que uma outra porta, uma porta não, vamos dizer que uma janela se abriu, né? Porque o Ogden, ele traz essa proposição de que a transferência, ela é co-construída, ou seja, construída junto, que ela é um fenômeno intersubjetivo, onde o analista e o analisando criam o que ele chama de terceiro analítico, que nada mais é do que o espaço compartilhado em que os afetos, os traumas, as experiências não simbolizadas podem ser, então, atualizados e transformados. E essa noção, com esse termo, terceiro analítico, quero ressaltar ele, foi algo que me tocou. Por quê? Explicando, né? Porque eu passei a enxergar que a clínica psicanalítica, ela não é só um lugar de escuta. Ela é também um lugar de escuta, mas ela é um espaço vivo. Vivo porque aonde os nossos sentidos são criados a partir do encontro entre esses dois sujeitos. E isso é extremamente tocante. E eu acredito que não só para mim, para qualquer pessoa que se depara com isso, vai se sentir tocada. É por isso que a psicanálise, sendo uma teoria, ela tem um efeito terapêutico, né? E Ogden, ele também articula o conceito dele, né, de transferencial, com as posições psíquicas kleinianas. Ele mostra como os diferentes modos de relação, né, utilizando conceitos kleinianos, como a posição esquizoparanoide, a depressiva, elas podem se manifestar, sim, no vínculo transferencial. E como nós, enquanto analistas, precisamos estar atentos para essas nuances, para sustentar o processo de simbolização do nosso analisante. E essa perspectiva, ela se amplia no conceito de transferência em Ogden. E isso faz toda a diferença, porque não se trata mais, considerando o conceito freudiano, não se trata mais de interpretar somente o passado que retorna, mas também de sustentar um espaço
onde o paciente possa experimentar, muitas vezes até pela primeira vez, a possibilidade de pensar nos seus próprios pensamentos, de se apropriar dos seus afetos que antes eram vividos apenas como sintomas ou como repetições. Olha só que incrível isso, né, gente? E aí, eu quero concluir esse relato com a sensação de que estudar a transferência, sobre transferência, foi para mim muito mais do que um exercício teórico, né? Mas se tornou um convite constante a repensar o lugar do analista, a reconhecer a potência do encontro entre a possibilidade, ou melhor, entre a responsabilidade de sustentar um campo em que o sofrimento psíquico possa ser transformado. Freud lançou só as bases desse entendimento. Mas os autores pós-freudianos, eles nos ajudam, me ajudaram, né, a compreender que a transferência é, sobretudo, uma experiência viva, relacional e em permanente construção. E aí eu quero terminar mesmo com uma frase do Ogden, que fala assim: o objetivo da psicanálise é ajudar o paciente em sonhar sua experiência vívida mais plenamente. Então, essa frase, por que eu escolhi ela? Porque ela sintetiza o compromisso do analista em sustentar junto ao paciente um espaço onde a experiência possa ser sonhada, simbolizada e transformada. Então, pessoal, esse é o meu relato. Fenomenal. Muito bom. Patrícia, excelente aula. Muito boa. Oxe! Maravilhoso. Muito Maravilhoso. Foi realmente muito bom. Eu tinha lido o seu texto antes, mas você acrescentou algumas coisas, né? Mas você falando, teve outra dinâmica. Eu tinha outra percepção. Muito legal. Eu transformei aquele texto, né, que eu tinha feito assim, no modelo da jornada, eu transformei ele num relato, coloquei também as minhas impressões pessoais, né, enfim. Ficou muito bom. É para fazer o fechamento. E trouxe as nossas reflexões também, que eu gostei muito. Eu te ouvindo, mas eu vejo o quanto que, falando de mim, né, é necessário a gente ler mais os contemporâneos, né? Muito bom, né? Sem dúvida. É porque esses conceitos fundamentais da psicanálise, a gente está aqui falando de transferência, mas a gente tem outros, né, conceitos fundamentais. Esses conceitos, quando eles foram formulados e propostos por Freud, eles tinham uma conotação, uma época, um lugar, uma cultura. Então, por isso que os pós-freudianos, e principalmente os nossos contemporâneos, os nossos autores da nossa época, é muito importante a gente ler. É claro que Freud jamais deixará de ser a essência da psicanálise. Ele é o grande criador dessa teoria. Mas é uma evolução, porque até mesmo porque o nosso psiquismo não é o mesmo psiquismo do século XIX, do século XX. Hoje, a mente humana, ela tem as características da nossa época. Então, essa teoria, ela precisa estar sempre em discussão. E a gente precisa considerar a atualidade, para a gente ver o que está acontecendo, como é que está rolando, entendeu? É bem isso, foi isso, gente, que atravessou. Muito bom mesmo. Foi ótimo. Agora, tem uma coisa, viu, Patrícia, que eu acho curioso, que assim, o Freud era muito mais ousado do que aqueles que eram freudianos. A trajetória dele é uma trajetória de experimentação, de inquietação, de pergunta, de reelaboração permanente, não é? Então, essa coisa do trabalho vivo, da clínica viva, do questionar que ele fazia, da autoanálise que ele fazia, que hoje o pessoal critica tanto,
né? Era um processo que era vivo nele. E às vezes a gente precisa resgatar um pouco dessa ousadia que ele mostrou no desenvolvimento do trabalho dele. E que acho que às vezes se perde, né? Às vezes Exatamente. ela engessa e vira um padrão. É isso que eu ia falar. É o que a gente sente hoje com alguns analistas mesmo da nossa época. Sim, Parece sim. que eles estão tão presos, tão engessados, muitas vezes em Freud, muitas vezes em Lacan, e isso acontece em todas as escolas. Mesmo o Winnicott, Klein, ficam tão engessados naquele padrão, naquela convenção, Sim. que não conseguem elaborar algo além daquilo, entendeu? Ou que se cruze com outros saberes. Exatamente. Como eu sou uma profissional da área da saúde, né, dentro da terapia ocupacional, hoje, não só na saúde, na educação também se fala muito em interseccionalidade, que é o cruzamento, os eixos transversais. Então, a gente, como estudante de uma graduação em psicanálise, a gente tem se debruçado sobre essa teoria agora. Todos nós aqui somos alunos do último ano, a gente está há 4 anos debruçados na teoria. Alguns com experiência clínica, outros com análise pessoal, fazendo seu tripé. Beleza. Mas a gente não pode ficar engessado num conceito. A gente tem que revisitar eles, mas também a gente tem que criar alguma coisa sobre eles. Isso mesmo. Patrícia, mas é bem isso. Na clínica, quando chega o sujeito ali, além de ser cada sujeito único, né, com a sua subjetividade, ainda cada sessão é única. E por mais que a gente tenha ali o conceito freudiano, lacaniano, winnicottiano, ali se mistura, porque a cada momento é espontâneo o que acontece ali e é necessário você não ficar engessado. Eu acho que por mais que tenha alguns que digam assim, não, eu sou lacaniano puro, se ele aprendeu alguma coisa de Winnicott, de Klein, que com certeza, né, numa formação aí ética, ele aprendeu, vai ser aplicado ali na hora, no setting. Não tem como a gente ficar engessado, a não ser que, né, a pessoa estudou apenas aquilo, que eu acho que é impossível. Mas é bem isso mesmo, é bem flexível, de acordo com o que está acontecendo no setting naquele momento. Porque é limitante, né? Pessoa, o analista, eu sou lacaniano, eu sou freudiano, eu detesto Lacan, não é? Então, eu não tenho experiência clínica, mas eu acho que a multiplicidade, assim, das teorias é importante. Eu estava ouvindo uma psicanalista falar ontem que ela foi meio antiética, digamos assim, porque ela teve uma paciente que estava muito sofrida e que tinha tido uma perda, um luto mesmo, né, na família, e que ela foi e deu um abraço. E ela falou, eu sei que não é o correto e tal. E eu fiquei pensando, falei, poxa, não é o correto sob que ponto de vista? Porque ali ela foi continente, né? Ela acolheu, ela foi winnicottiana. Então, eu fico pensando nisso também, né? Ela mesma estava se reprovando, pensando, não, mas eu não poderia ter acolhido. E o Winnicott fala, né, que tem momentos que o analista vai ter que ser como uma mãe suficientemente boa, né, fazer esse papel, né, o papel de acolher, né, o Bion de fazer a função de continente, né? Então, eu acho bem isso mesmo, que hoje tem uma abertura para isso. Acho que são poucos os que se dizem seguir só uma linha, né? Porque aí fica parecendo também
um clube, né? Uma coisa. Gente, eu gostaria de falar mais sobre a minha experiência e sobre o cartel, que eu também estou junto com a Patrícia, o Fred e a Lucília há 2 anos. Esse é o nosso segundo cartel, né? Do que falar especificamente sobre a transferência, que todos já falaram aqui, para transferência positiva, negativa, tem perversa, erótica, de todos os tipos de transferência, não é? Eu queria falar da nossa, falar um pouco do que a Patrícia já abordou, de como foi uma experiência incrível para mim, porque a gente sempre aprendeu desde o do início, né, das aulas, do curso, que a psicanálise você aprende com os pares, né? Você não estuda sozinho. E aí eu já conheci a Patrícia desde o primeiro ano, que a gente batia um papinho e tal, e ela me convidou no segundo ano para eu integrar o cartel, e foi uma experiência que eu achei incrível, e onde, como ela mesma disse, né, onde a gente comprova a transferência, né, que como diz a Melanie Klein, em tudo na vida existe transferência, né. Sempre que você tem um laço, tem que ter a transferência, né. E eu acho que foi bem o que aconteceu nesse cartel, no anterior nosso e neste também, que inclusive, a gente passa por todas as fases da vida, assim. Né, tem a fase do reconhecimento, onde você conhece os seus colegas, você fica mais próximo, tem a fase das discordâncias, tem os conflitos, então a gente vai passando por todas as etapas, né, mas acho que o saldo ele é muito positivo e para mim particularmente, como a Patrícia e o Fred são essas pessoas que todo mundo já conhece, né, assim, eles são muito top das galáxias, esses 2. Eu me senti obrigada a não ser como eles, porque aí seria um delírio, né, gente. Mas, assim, eu me senti obrigada a estudar muito mais do que eu estudaria se eu não tivesse nesse cartel, né, sabe. Eu já falei isso para a Patrícia, acho que já falei para o Fred também. Então, isso é uma coisa incrível, assim, porque você tem que pelo menos conseguir acompanhar, né. Foi muito estimulante para mim. No começo desse cartel, convidei a Karina, que só eu conhecia, então consultei, claro, né, os outros, mas e todo mundo topou, mas sempre é um desafio uma pessoa nova, né, porque nós estamos ali no nosso conforto, do nosso clubinho, da nossa turminha, nossa panelinha, e entra alguém que ninguém conhece, além de mim, que também eu tinha tido um contato pessoal e conhecia também de bater papo. Isso também é um desafio. É alguém novo que entra numa coisa que já está pronta, digamos assim, formada, né. E que foi uma coisa muito boa, como o Fred falou, porque ela traz uma outra leitura, porque tem experiência clínica, e também acho que atua mais numa linha lacaniana, né, não só exclusivamente, né, inclusive sugerindo, viu, Karina, que você falou um dia que você achava que todo mundo tinha que ter um dia uma experiência com analista lacaniano. Eu estou com uma analista lacaniana agora. Eu lembrei de você, falei, acho que é bem por aí. Eu acho que é uma experiência riquíssima, que você faz laço e você cresce na teoria. Para mim, foi assim, né. E com algumas críticas, né, porque eu nunca consigo olhar uma coisa e falar: "Ah, que legal". Eu acho que Freud foi um gênio, sem dúvida, né, porque alguém ter uma percepção naquela época vitoriana, né, a partir de um sintoma e elaborar toda uma teoria, é um negócio fantástico, né.
E eu penso que se ele e Lacan fossem vivos hoje, eu acho que eles fariam várias reformulações e atualizações, inclusive com relação ao cartel, né? Porque a gente colou mesmo, sabe? E como a Patrícia falou, você não pode fazer nenhum não diagnóstico, você não pode avaliar uma situação ou pensar numa teoria sem ver em que contexto social, histórico ela está inserida, né? E então Freud, sei lá, faz 130 anos, né, quase 125 que ele criou a psicanálise, não é? Então, claro que as coisas vêm mudando até hoje. Lacan faz o quê? Sei lá, 50 anos quase que ele morreu. Então, eu acredito que ele, sendo um cara assim disruptivo, também traria uma nova leitura para nós hoje, né? A minha crítica é só essa, que eu acho que tem um engessamento assim, de seguir aquela norma à risca, assim, sabe? E acho que precisa dar um F5, precisa atualizar, né? Mas eu acho que foi uma experiência incrível, riquíssima, e eu não poderia deixar de falar do Mais Um, embora eu seja uma pessoa suspeita, totalmente comprometida, claro, porque eu acho assim que a atuação da Patrícia foi brilhante, não só pela paciência, né, de chama todo mundo e convoca e vamos ler, né, mas umas mandracarias assim, sabe, né, Patrícia? Que de repente rolaram e que achei brilhante, assim, sabe? Ao invés da pessoa falar: "Ah, não, isso aqui tem jeito". Não, sempre tem um pensar, eu acho muito legal isso na Patrícia, né, tem um pensar: "Não, vamos resolver isso aqui". Eu achei fantástico, acho que foi muito, muito legal a sua atuação como Mais Um. Eu votaria em você para Mais Um sempre, assim, entendeu? É isso, gente. Foi legal tu ter falado nisso, Bora. que eu esqueci de falar no meu relato o que eu queria, o que era para falar. Agora que eu lembrei, né? Gente, isso fique registrado aqui. No meio do percurso, nós tivemos um problema com a Lu, né? A Lu, por causa de demanda, de trabalho e algumas demandas também da vida pessoal dela, não estava conseguindo nos acompanhar durante as reuniões quinzenais, né? Que a gente se reunia quinzenalmente às quartas-feiras à noite. E aí a mandracaria que a Patrícia que vos fala fez foi o quê? Vamos arranjar um jeito da Lucília continuar, apesar dos pesares, e não vamos dissolver esse cartel. Se bem que o primeiro pensamento, vou ser sincera, né? O primeiro pensamento foi: vamos dissolver esse cartel. Foi a primeira coisa, até mesmo porque a gente quer deixar o cartel para lá, né? Esse é um desejo de estudar, mas é um desejo também de não estudar mais. E aí eu disse: não, vamos arranjar o jeito. Então, pelas normas do cartel, não é necessário o Mais Um estar em todas as reuniões. Não é necessário, né? Mas aí eu era Mais Um. E aí, vamos trocar de Mais Um. Cara, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Que a gente pode trocar de Mais Um. Eu disse: então a gente escreve. E aí fui lá, conversei com os monitores responsáveis, né, pelo cartel da Uninter, contei o que estava acontecendo, e eles foram super receptivos, disseram que a adequação que a gente fizesse era um acordo nosso, mas para a instituição eu seria Mais Um, né? Mas o que a gente ia fazer com o nosso cartel era de nossa responsabilidade. E aí a gente, democraticamente, porque eu tenho muito esse negócio da democracia, né? Tem que ser todo mundo.
E aí, democraticamente, a gente foi para o grupo, contou, conversou a situação e, no final das contas, estamos aqui. Isso mesmo. Vocês me permitem, eu também gostaria de comentar algo sobre isso. Bora lá! Para mim, foi assim um grande aprendizado, até como pessoa, porque eu sou muito rígida nas coisas, nas decisões, nas regras. A Ana disse que ela não é, né, Ana? Mas eu sou muito. Falou, tá falado. Então, eu fiquei tensa com essa situação, né? Não gostaria de forma alguma de desfazer o cartel, mas eu fiquei muito tensa com isso. E ali, né, no particular, falar com a Patrícia, e aí, Patrícia, falou lá com a monitoria, e ficava, né? Mas no fim de tudo, eu vi que o desejo de nós permanecermos era maior. E valeu essa troca, e foi feito, vamos dizer aí, conforme as regras, porque foi lá, falou com a monitoria, e, né? O que vocês acordarem tá certo, então ok. E isso foi bom até mesmo para eu ser um pouco mais flexível. Se o meu desejo era permanecer e como era o desejo de todos, foi muito válido e eu agradeço vocês por isso. Que legal. Muito bom. Primeiro, sim, quero parabenizar a Ana também. Quero parabenizar a Ana pela fala dela. Gostei muito, Ana. Obrigada, Fred. Eu nem escrevi nada. Eu sou bem flexível mesmo nesse aspecto, né? De saber que tem regras, mas eu gosto muito do Antônio Cândido quando ele fala da ética da transgressão. Às vezes a ética é um negócio tão rígido que você pode transgredir, sabe? Então, mas foi um aprendizado em outros aspectos para mim também. Então, para mim, a experiência do cartel foi uma coisa riquíssima, né? A gente vê que você reproduz tudo do que você é e da sua vida no grupo. Não Sim. é nesse grupo de estudos, né, gente? Então, Agora gente, eu vou fazer uma leitura. A essas alturas, eu vou fazer um comentário aqui. Foi tão rico isso que vocês disseram, que o meu texto pequeno aqui, ficou quase pouco expressivo, mas eu vou lê-lo assim mesmo. Depois eu vou fazer meus comentários. Então, o texto é o seguinte: o cartel como laço vivo, essa é a ideia. A proposta de Lacan para o dispositivo do cartel é clara em seu rigor. Grupos reduzidos, 3 a 5 pessoas, mais um tempo determinado, orientados pela quebra do saber estabelecido e pela implicação subjetiva de cada um em torno de um tema comum. Ele alerta contra os efeitos de grupo de identificação imaginária, de fechamento narcísico, e por isso mesmo recomenda, inclusive, que se evite a constituição de laços de amizade ou familiaridade que poderiam obscurecer o trabalho analítico. No entanto, a experiência que nós vivemos em nosso cartel, parece apontar para um desdobramento não previsto, mas profundamente compatível com a ética da psicanálise. A emergência de um laço vivo, que não se confunde com um grupo imaginário, mas que também não se reduz ao formalismo do trabalho puro. Nos encontros entre leituras e conversas, surgiram momentos em que algo de nossa intimidade psíquica se deixou tocar. Produzimos insights importantes sobre nossas dificuldades pessoais, reconhecemos manejos subjetivos espontâneos e, sobretudo, ganhamos maior clareza sobre os contornos e tropeços dos nossos fantasmas. Não se tratou de análise, mas tampouco foi só estudo. Talvez seja preciso nomear isso com mais cuidado. O cartel, quando atravessado pelo desejo, pode tornar-se um operador clínico em si mesmo, não substituindo a análise, mas provocando-a, cercando-a, dando a ela densidade e ressonância. Não foi o conteúdo teórico em si que nos moveu,
mas a forma como esse conteúdo afetou, nos convocou e nos colocou a trabalhar em nível ético e existencial. Um detalhe curioso e revelador. E aí é o meu comentário a respeito do mais um, e que a gente já, todos nós temos reconhecimento do papel da Patrícia, mas eu quero comentar uma dinâmica que surgiu. Então, um detalhe curioso foi que a função do mais um não permaneceu fixa. Quando essa função, por qualquer motivo, encontrasse afetada ou atravessada por questões demasiado implicadas, outro membro do grupo assumia espontaneamente o papel de sustentação. Essa circulação ética da função de mediação garantiu que o grupo não se desorganizasse nem se fragmentasse. Ao contrário, ela demonstrou um tipo de maturidade coletiva que reconhece a autoridade no cartel, não resiste em um sujeito, mas é uma função que se encarna conforme a necessidade e desejo de saber em ato. Talvez devamos considerar que, ao lado do cartel como ferramenta de formação, haja também o cartel como prática de laço, onde a transferência, o desejo de saber e a singularidade de cada um se entrelaçam numa experiência que é, ao mesmo tempo, política e clínica. Uma clínica do coletivo mínimo, onde o saber se fragmenta, o eu se descentra, e o sujeito pode, quem sabe, esboçar um passo na travessia do próprio fantasma. Esse texto eu escrevi tem uns 15, 20 dias, eu compartilhei, inclusive, no grupo. E foi construído após uma conversa nossa, espontânea, no nosso grupo, sobre o que tinha sido o cartel e como a nossa coragem de ousar, com a nossa coragem de confrontar de forma ética, mas comprometida, de confrontar normas, sabendo o seguinte, claro que tem as normas, né? Mas tem o desejo, tem a ética e tem um compromisso. A gente pode considerar isso de forma inovadora. E eu acho que a beleza do que nós conseguimos foi isso. Ter a ousadia, aquela ousadia que eu comentava que o Freud, ao construir a psicanálise, teve. Né? E o Lacan também. Aliás, todos esses construtores da psicanálise eles tiveram. Eles foram ousados. O Winnicott foi ousado, a Klein foi ousada, todos eles foram ousados quando eles propuseram outras questões, outras formas de abordar, e não foram diminuídos por causa disso. Todos eles tinham essa questão do compromisso ético. Né? E tem outra coisa que eu acho importante. Eu acho que todos nós percebemos isso no nosso processo de formação e nessa vivência do cartel. Nós somos psicanalistas, nós somos analistas, não apenas na clínica, não apenas no set analítico. Nós somos na vida. A gente percebe que os nossos movimentos, a nossa escuta, a nossa tolerância em relação à família, em relação a amigos, em relação a desconhecidos, mudou profundamente também. A nossa escuta ela começou a ficar mais aguçada. O nosso olhar ficou mais aguçado. E nossa própria transformação pessoal. Né? Então, eu acho que essa é uma novidade que a gente tem que perceber que nós temos contribuições grandes a oferecer, a passar fora do setting. Porque é uma prática de vida. E essa prática de vida ela pode nos conduzir como uma prática analítica, inclusive. Né? No bate-papo, que não precisa ser, né, claro, não vai ser na conversa de boteco, na conversa de cerveja, mas no momento que a gente percebe, até pela nosso feeling que a gente vai desenvolvendo, a gente percebe que há um momento em que isso pode ser numa conversa com um parente, numa conversa com um familiar, né, com um amigo, com um desconhecido, a gente percebe naquele momento que há alguma coisa ali que vai ser dita e que precisa ser ouvida. E, se possível, precisa ser trabalhada. Né? Essa mudança também eu acho que é importante a gente assinalar, porque essa vivência, essa noção do compromisso, da ética, da escuta, a ética do laço, a ética do afeto, eu acho que nos transformou a todos profundamente. Eram essas minhas palavras que eu queria passar. Muito bom, Fred. Obrigada. Muito bom mesmo. Valeu. Eu estou vivendo isso, viu, Fred, que você disse sobre nós
não estamos psicanalistas, nós somos. Porque aonde, qualquer lugar que estivermos, se eu leio um post de alguém, eu já leio com uma escuta, com entendimento de psicanalista. E sem julgamento, entendendo a subjetividade, eu acho isso fantástico. Ai, também. Nossa, endosso o que você falou, Karina. A gente tem um outro olhar, né? Você pode estar na feira, na barraca do peixe, né? A pessoa te atravessa, você tem outro entendimento. É impressionante isso, né? Tá. Então, uma coisa que o Fred falou que me tocou profundamente foi a questão ética, né? E a gente sempre faz uma confusão, né, entre ética e moral. E isso parece que perpassou o nosso cartel, né? E eu digo que perpassou o nosso cartel e eu vou puxar isso para mim, né? A culpa foi toda minha, não foi de vocês. Porque eu sou uma pessoa que, a despeito dos conceitos e das normas morais, eu prezo muito mais pela ética do que pela moral, né? Porque a ética, ela é transgressora. Não tem como a gente falar de ética sem pensar em transgressão. Porque, vamos citar como profissional da área de saúde. Às vezes você sabe que você não pode fazer aquilo, é uma coisa que não deveria ser feita, mas por uma questão ética, você tem que fazer. Você vai lá e faz, entendeu? Transgride, então, né? Você transgride a moral, né? A ética, ela é transgressora. Não tem como falar de ética sem abordar isso. E eu acho que é bem isso. A psicanálise, ela tem essa ligação ética, uma ligação com a ética, né? Porque não importa para a psicanálise as respostas prontas, o que mais? Promessas ilusórias de cura, não importa regras de cartel, como por exemplo, né? Porque ela respeita, a ética, ela respeita a liberdade e a singularidade. Então, ela não é só um conjunto de normas, mas a ética, ela dá sentido à legitimidade. E como é que a gente pode falar de legitimidade sem falar de psicanálise? É interessante isso que você está falando, né? Porque sabe que tem a transgressão também, ao contrário, né? A transgressão errada, digamos assim. Porque eu estava assistindo, até eu ia mandar para vocês, mas nessa correria louca acabou passando, né? O Jorge Forbes, ele estava dando uma aula inaugural aí de um curso dele, lá na FAP, e ele fez 10 perguntas. E assim, um público, né? Todo mundo, acho que já psicanalista e tal. Bom, primeiro ninguém queria responder as tais das 10 perguntas, né? E eu não lembro, mas eu lembro de duas, assim, especificamente assim. Então, vocês fariam análise do marido e também da mulher, de irmãos? Aí os que tiveram assim coragem, tipo uns dois, não, porque isso é antiético e tal. Vocês atenderiam um paciente de você, analisando num bar, num boteco? A mesma coisa, lá um ou outro não, porque isso é fora da ética, bem deram toda uma explicação e tal. E foram 10 nessa linha, que as que eu lembro são essas duas. Aí ele fala assim, então, Freud atendeu um paciente dele na estação de trem.
Vocês lembram? Ele atendeu, o cara veio, sei lá, de que cidade, eles se encontraram na estação de trem e Freud atendia ele na estação de trem. E ele falava, Freud ele fez a análise da própria filha dele. Sabe? Aí ele fez uma explanação, eu sou super fã dele, que eu achei ele brilhantíssimo, assim, para dizer o quanto a gente está apegado em dogmas, sabe? Em coisas que você fala, não, a psicanálise é uma ética e tem coisas que tem que ser dentro daquele quadradinho. E não tem, porque se você pegar lá atrás, o cara que bolou tudo isso, ele já começou transgredindo. E será que ele transgrediu mesmo? Ou ele fez o que era possível e o que é mais Ana, importante, que é atender o paciente e fazer o que aquela pessoa está precisando, né? Ana, Eu mas estava aí procurando aqui, eu não achei. a Patrícia colocou bem, quando ela lembrou essa diferença de norma e ética, né? A gente rompe. Não, de moral e ética, né? A gente rompe moral. Porque a moral, ela é normativa. A ética, não. A ética é compromisso. A ética é compromisso com vida, a ética é compromisso com o bem-estar, com a saúde, né? E a moral é norma, né? Pode fazer, não pode fazer. Então, o Freud era transgressor quando ele transgredia a moral nesse sentido, né? E eu tinha comentado, né, aquela fala lá, breve, eu tinha comentado esse aspecto de que a gente poderia até repensar o próprio conceito de cartel como espaço analítico também. Não que ele substitua a análise pessoal, mas ele é um espaço clínico. Porque nós tivemos transformações psicanalíticas aqui, se pode dizer, né? E acontece o tempo todo isso. É um exercício, gente, de tolerância, um exercício de ouvir, um exercício de compreensão, um exercício de compaixão, de amor. É tudo isso. A gente vai falar que isso não é uma prática analítica, né? E fora as intuições que nos surgem. E tem até depois que isso aqui acaba, né? E que a gente vai lembrando de falas que perpetua, às vezes, a semana mesmo, quando a gente vai chegar na análise que a gente fala assim, o que eu vou falar hoje mesmo? E o que eu tenho aqui com tudo isso, né, com vocês, é exatamente isso, Fred. É essa análise mesmo, né, de todo mundo, e isso fica rondando na minha cabeça, né? Depois que a gente silencia o encontro. Reverberando. O Fred adora essa palavra, né? Depois fica reverberando, né? Quando acaba. É bem isso, né, Lucília? Ana, você não imagina como eu produzo depois que encerra nosso cartel. É isso mesmo. Para mim, experiência bárbara. E também eu acho que esse laço que a gente tem, né? Essa cola, sei lá que nome, né? Ela ajudou a superar alguns momentos assim de crise que eu pelo menos tive com os estudos, digamos assim, na vida acadêmica, né? Para ser elegante, assim, né? Sabe? Porque tem horas que você questiona mesmo e fala, nossa, mas onde que eu fui me meter, né? Que, sabe, nessa altura do campeonato da vida, você vai inventar de fazer uma outra faculdade, um tema denso, que, assim, para entender o básico, você precisa estudar loucamente, e que é altamente dialética no sentido de que tudo pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Então, não é um texto que você pega, lê e fala, nossa, que legal, né? Bacana, né? Não, você tem que ler uma vez, você fala, nossa, mas espera aí, o que esse cara está querendo dizer com isso, né? Aí você vai lá ler o negócio de novo. Pô, essa
fala não é dirigida apenas a vocês, nosso grupo, né? A quem eu tenho assim um carinho muito grande, com a parte de vocês aí, já tem assim um contato, a gente tem um contato há quase 2 anos e meio, e assim eu não preciso falar do afeto que eu sinto, da importância, e não posso deixar de reconhecer a luta de cada um de nós, primeiro, pela validade, o valor de fazermos um bacharelado em psicanálise. Eu acho que essa é a questão para mim que é extremamente importante. Nós fomos ousados, né? Enfrentando os figurões aí da psicanálise que todo tempo insistiam se tratar de eu diria assim, tratar de um desejo ilegítimo nosso, né? Mas, enfim, de uma demanda que fosse ilegítima, e a gente agora pode afirmar, né? Nós podemos afirmar com certeza a legitimidade de fazer um bacharelado. Se vão sair todos os psicanalistas, quantas entram aí em faculdade de medicina, alguns saem excelente médico, outros não. Outras faculdades também acontecem a mesma coisa, outros nem se dedicam àquilo que aprenderam. Então, eu acho que é um pouco fantasia também querer esperar que todos saiam como psicanalistas, mas há um aprendizado sempre, né? E todo esse método, esse processo que nós todos temos passado, nos amadurece com certeza. Eu vejo até nas conversas do nosso grupo de WhatsApp que expressa isso. E assim, a gente vai encerrando esse nosso cartel, né? Com essa certeza de que houve, né, uma partilha, um laço de amizade profundo, e que a base, não é a base só do cartel, é a base da vida, a base da análise, a base das relações de todo sentido. E eu reitero meu agradecimento a vocês, a paciência de vocês em me darem ouvidos também, e eu sei que às vezes eu sou bem chato, tem essa percepção, tá? E agradeço também, realmente agradeço aí a direção da Uninter por ter acreditado nessa possibilidade e ter sustentado essa possibilidade também. É isso, meus amigos. Então, vamos encerrando aqui, né? E vamos seguir nossas jornadas. Até o próximo, né? Bora lá. Até lá. Até.